Sejam todos bem-vindos. Depois de 3 meses, pelo menos com 30% da nossa capacidade, talvez um pouquinho menos, né? Minha expectativa é de que tivéssemos mais um pouco, mas um grupo ainda maior. Mas graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que a boa mão do Senhor, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Como eu tenho orado todos os dias nas lives, que o Senhor levante o seu rosto sobre você, que revele para você toda a bondade dEle, toda a graça, todo o favor de Deus, sejam liberados sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nós possamos ser crentes, confiantes, de que sim, a boa mão do Senhor está sobre cada um de nós. Também você que está comigo online, ao vivo aqui hoje pelo YouTube, não houve tempo de fazer a conexão com o Facebook, então quem está conosco nessa noite, está aqui pelo YouTube, no meu canal, Fernando Souza, Fernando Betel 12, né? E é uma alegria tê-lo conosco, você querido de Betel, Betel Niterói, Betel São Gonçalo e de todos os lugares, de perto, de longe, de fora do país, você que nos acompanha nessa noite. A minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a glória e a graça do Senhor sejam derramadas sobre você e que você seja feliz e próspero aonde quer que você esteja. Não tenha medo, não deixe o seu coração ser levado pela ansiedade, mas creia no Senhor, confia nele, porque Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aquele texto de Jeremias, ele é maravilhoso, né? Jeremias 17, às vezes a gente fica atemorizado, mas a palavra de Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, shalom, pensamentos de graça, de prosperidade, de saúde, de bem-estar, e não pensamentos de mal. Deus pensa assim de você, para dar para você, cada um de vocês, um futuro com esperança. Futuro sem esperança não é futuro. Futuro sem esperança é tristeza, é agonia, é certeza de que as coisas não vão dar certo. Mas o pensamento de Deus para mim e para você é um futuro cheio de paz e de esperança. Tem alguém que pode dizer um amém aí? Você que está em casa, se você falar bem alto, eu sou capaz de ouvir o eco aqui no jardim do seu amém. Diz aí amém da sua casa, bem alto. Uau! Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu dizer uma coisa, no próximo sábado, dia 27, Samuel, nós vamos brincar de quê? Samuel vai ter que brincar, né? Se eu chamar para brincar, tem que brincar. Tá brincando, né? Tá legal. Samuel vai ter que brincar. Felipe, Samuel no encontro ontem balançou, porque na hora que o pessoal chamou para brincar e começou a balançar, foi quase, né? Balançou. Pastor Gleice está de olho em você. De sábado tu não escapa. Eu estou dizendo isso, querido, querida, porque no sábado nós vamos ter um encontro de avivamento para liderança. Você precisa procurar o seu líder de célula, o seu pastor de rede. Esse encontro vai ser lá no prédio da Betel 44, lá no outro prédio, e vai ser o dia inteiro, começa às 8h30 da manhã e vai até comecinho da noite, e vai ser um momento espetacular, um momento tremendo de fogo do Espírito Santo e de Deus para você. Agora, você precisa correr aí com o seu pastor de rede. A princípio, esse encontro vai ser para os líderes em treinamento e anfitriões. Se alguém não quiser brincar, aí nós vamos abrir vagas para outras pessoas, porque tem um limite da capacidade do prédio lá da 44. Quem está comigo diz amém. Você não pode perder, você que é líder auxiliar, líder em treinamento, você que é anfitrião de célula, não pode perder, é extraordinário. Ontem nós fomos ministrados lá o dia inteiro, a equipe de pastores, mais alguns irmãos, todo o pessoal da equipe do Ministério de Betel Music, e nós vamos ter com louvor ao vivo na próxima semana, muita palavra de Deus, muita oração, e vai ser uma bênção. Tudo isso porque nós estamos preparando para o dia 18 de julho, que dia é? 18 de julho, o nosso encontro com Deus do novo normal.
Pastor Gleison não gosta do nome, né? De novo normal. Mas enquanto as igrejas estão paradas, estão fechando portas, estão desistindo de caminhar, estão desistindo de trabalhar, nós vamos começar a engrenar as marchas para frente, não para trás. A gente não bota em ponto morto, a gente vai passar a segunda, passar a terceira, passar a quarta, e quando chegar no dia 18 de julho, nós vamos estar com a quinta engatada a toda velocidade para realizar o nosso próximo encontro com Deus dentro desse ano, que vai ser tremendo. Vai ser? Ih, mas assim está fraco, né? Vai ser? Por enquanto vai ser ainda no prédio, né? A gente não pode colocar pessoas para dormir no mesmo alojamento e tal, por causa das questões sanitárias, mas lá no prédio também da 44, no dia 18 de julho, nós vamos ter um encontro com Deus. As células precisam já se movimentar, fazer as inscrições para o encontro. Logo, ainda no começo dessa semana, nós vamos ter os valores, né? Os valores obviamente diferenciados. Vai ser um dia só, começa sábado de manhã, termina sábado de noite. Então vai ter valores diferenciados e você precisa estar na expectativa. Posso ouvir um amém? Quem vai brincar com a gente? Vamos brincar de fazer encontro, né? E como vocês têm brincado de fazer célula, de comunhão, hoje nós estamos voltando à nossa brincadeira do culto, da celebração ao Senhor. Nós vamos voltar a brincar também de célula, brincar de encontro de avivamento, e vamos tocar esse ano com força. Esse mês de julho era para nós fazermos, né, o batismo dos 100, mas o diabo está tentando nos atrasar, mas ele não vai conseguir. Nós vamos chegar no final e vamos estabelecer e bater as nossas metas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Querido, não tenha medo, não fica ansioso não. O Senhor é contigo, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te prospera, Ele cuida da sua família, Ele cuida de você. E os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, eles nos livram, porque nós cremos nele, nós tememos o nome do Senhor, e isso é uma bênção, e nós conquistamos isso pela fé. É a fé que nos move na direção do Senhor, e essa proteção, e essa graça, e essa glória nos protege de todo o mal. Quantos creem nisso, diga amém. Estamos ok? Muito bem. Eu estou aqui dando anúncio, dando palavra, motivando você, enquanto o nosso bravo Jean ali termina de brincar de preparar os slides com os textos da palavra. Eu queria falar nessa noite, durante alguns minutos, não sei quantos, né? Vencendo a cavalaria do inferno. Repete comigo. Ih, mas está muito feio, está com medo de falar inferno? Vamos lá. Vencendo... Eu estava ouvindo o pastor Luiz de manhã, ele dizia assim, diz amém, aí o pessoal amém, aí ele falou assim, eu sei que de máscara é difícil, mas eu me contento com sussurro. Eu não, esse negócio de sussurro não dá. Fala amém com vontade aí por baixo dessa máscara, que o Senhor vai ouvir essa oração, essa declaração de fé que vem da sua boca. O texto dessa noite é Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós vamos falar um pouquinho durante 1, 2 ou 3 domingos a respeito do Apocalipse, não para colocar medo. Tem gente que tem medo, né? Apocalipse, mistério, é a besta, é o anticristo, é o fim do mundo e essa coisa toda. Mas o Apocalipse é muito mais do que isso. O livro se chama Apocalipse, que significa revelação. Como se chama? Revelação, é a revelação do final dos tempos, é a última revelação de Deus para a sua igreja. O Apocalipse ele não foi escrito para nos atemorizar, mas ele foi escrito para nos dar fé, para nos dar confiança, para nos dar certeza da vitória, para nos testificar de que não estamos sozinhos, mas que no final nós seremos vencedores, como Paulo disse em Romanos 8, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem pode dizer um amém? Então, o capítulo 6 de Apocalipse, versículos de 1 a 8, fala a respeito de uma cavalaria do inferno que se levanta contra a humanidade. E essa cavalaria, são espíritos, né? São espíritos malignos que trabalham, que estão livres no mundo trabalhando. Mas nós vamos ver como eles trabalham, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer, sobretudo comigo e com você, igreja do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar, enquanto você se prepara para essa palavra, e saudar aqui a presença do meu chefe,
my boss, é o Max Formiga, junto com a família. Vocês sabiam que a família Formiga é uma das famílias mais famosas do Nordeste do Brasil? Tem um brasão da família Formiga e tem uma festa da família Formiga que eu falei para o Márcio que qualquer ano desse eu vou para lá, porque o negócio lá esquenta, né? Esquenta, é Paraíba, né? O negócio lá esquenta. Está ali o Max, está o Mário, né? Irmão do Max, está a Gleide, a esposa do Max. Confundiram o Mário com o pastor Isaías. Essa cabecinha branca, o Isaías aqui, né? Ontem eu passei rápido pelo Bosco e pelo Isaías para ser irmão gêmeo. É uma alegria tê-los conosco. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que haja prosperidade, saúde sobre toda essa família, sobre o papai, sobre a mamãe, né? Que estão lá trancados em casa, mas esse tempo ruim está passando, né? Está passando, e nós vamos sair vencedores de tudo isso, graças a Deus. Vamos então ver o texto, Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão. Então imagina João ouvindo a voz daquele ser vivente, dizendo, vem! O eco, né? E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E quando abriu o segundo selo, ouviu um segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! E então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo-lhe chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Que coisa tenebrosa! Quando a gente olha para esse texto, num primeiro momento, é de dar medo, parece cena de filme de terror. 4 cavaleiros que são liberados, e esses cavaleiros vêm com fúria sobre a terra, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro negro, cavaleiro amarelo, cada um com uma simbologia, cada um com uma questão, cada um trazendo uma forte crise sobre a terra. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que esse ano, apesar de ter sido um ano difícil, e a gente olhar para ele e perceber que essa pandemia certamente é a ação de um desses cavaleiros do Apocalipse, o que eu quero dizer para você é que mesmo no meio da crise sanitária, da crise de enfermidade, mesmo no meio da crise econômica, o Senhor é contigo e você será guardado no meio da crise pela boa mão do Senhor. Então repete comigo, diga assim, eu sou guardado por Deus. Os cavaleiros eles podem atacar, esses espíritos podem atacar, mas eu estou protegido, eu estou guardado debaixo das mãos do Senhor. Sabe, às vezes a gente passa por dificuldades, passa por crises, passa por problemas, e muita gente fica falando, a doença, cuidado, tenha medo, a pobreza, vai perder o emprego, vai fechar o negócio, isso não vai dar certo. Querido, nós precisamos ter fé e acreditar na palavra, nós vamos chegar do outro lado, e o Senhor vai nos conduzir em vitória. Eu quero dizer que esses cavaleiros do Apocalipse, que a gente fica com medo porque está passando debaixo de uma crise, de uma pandemia, eles sempre estiveram aí. Desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu, e os selos ali foram abertos pelo Senhor Jesus, esses cavaleiros estão andando, eles estão cavalgando pela terra, todo dia, o tempo todo, nos últimos 2000 anos, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é guardada, ela é protegida, debaixo do sangue do Cordeiro, e eles não vão conseguir nos atingir. Diga assim, comigo não, em nome do Senhor Jesus.
Então nós podemos olhar para isso e ter esperança. Como assim? Sabe o que acontece? Preste atenção, olha para mim. Os jornais, a internet, a televisão, elas noticiam aquilo que já aconteceu. Deus nos dá pela revelação da palavra o poder de saber aquilo que vai acontecer. Para quem é crente não é surpresa, não é surpresa. Mas aquele que não é fica apavorado, e a mídia coloca medo, e os números são extravagantes, e os economistas falam que vai ter uma crise que vai se suceder, que é pior do que o próprio vírus. Mas nós temos uma palavra de Deus, uma revelação de Deus. Nós sabemos que esses cavaleiros estão no mundo, que eles estão atacando, mas que a igreja do Senhor Jesus, ela é protegida. Eles só sabem o que vai acontecer, nós já sabemos o final da história. Eles não sabem o que vai acontecer com eles, mas nós sabemos que nós estamos guardados e protegidos debaixo da boa mão do Senhor. Quem pode dizer um amém? Diz um amém bem forte. Diz assim: eu creio. Então repete comigo, porque a Bíblia diz: eu criei, por isso. Então diga assim: eu creio que estou protegido debaixo do sangue do Senhor Jesus. Levante a sua mão para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: eu creio que você está protegido debaixo do sangue do Senhor Jesus. Mas quem são então, afinal de contas, esses cavaleiros? Esses cavaleiros não são novos na Bíblia. Por exemplo, no texto de Zacarias capítulo 6, lá no Velho Testamento, o profeta Zacarias já declarava algo a esse respeito. Zacarias 6, de 1 a 5, diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam de entre 2 montes, e esses montes eram de bronze. A gente sabe que o bronze, ele significa a punição, né? O castigo de Deus. Então no primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo eram pretos, no terceiro eram brancos, e no quarto eram baios, amarelos. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu Senhor? E respondeu o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Veja que isso já havia sido profetizado 500 anos antes de Jesus vir a essa terra. E 4 cavaleiros são 4 justamente porque simbolizam os pontos cardeais. A gente sabe, a terra ela é redonda, mas a gente diz costumeiramente os 4 cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. E Deus liberaria num determinado tempo, permitiria que esses cavaleiros, que esses espíritos viessem sobre a terra e fizessem atividades, criassem crises, criassem dificuldades. E às vezes a gente olha a dificuldade como algo ruim, mas é algo que Deus pegou. É o meu refúgio. Eu nasci em 1968, pode fazer as contas aí quem quiser. 1968, e de 1968 para cá, no final do governo militar, o governo civil, nós já tivemos 5 ou 6 moedas diferentes: cruzeiro novo, real, cruzado antigo, cruzado novo. Ainda teve um tempo que teve um negócio, uns dias, que chamou de URV. É o URV? Isso mesmo, URV, Unidade Real de Valor. Cada mudança de moeda foi uma crise econômica. Cada mudança de moeda era um tempo negro que a gente passava, e o país estava com uma inflação estratosférica, algo estrondoso, e as pessoas achavam que era o fim, que não ia ter jeito. Irmão, os cavaleiros, eles estão soltos na terra há muito tempo, e eles, vez por outra, eles vêm com uma crise. Essas crises são cíclicas, elas vão rodando, elas vêm e vão, elas vêm e voltam, elas vêm e voltam, mas a igreja do Senhor Jesus continua, permanece, não é afetada, ela não diminui. A igreja verdadeira, aquela que tem fé, ela continua crescendo, prosperando. E quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando dessa construção. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? O Senhor te guarda, te prospera, te protege no meio de qualquer crise, de qualquer ataque, seja do cavaleiro que for. Diga: eu creio.
Então esses 4 cavaleiros são espíritos agindo sobre a face da terra, porque nós sabemos, existe um mundo espiritual sobre nós, e esse mundo espiritual conspira contra nós, conspira contra o povo, conspira contra as nações. Eles querem ver morte, querem ver sangue, querem ver guerra e querem ver fome, e eles usam uma estratégia chamada engano. Não é à toa que o inimigo ele é chamado de enganador, mas nós, diga assim, eu preciso saber que sou protegido pelo meu Deus. É por isso que o Salmo 91 a gente declara: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é ruindade do coração da gente? Quem cai do lado, o problema dele? Não, isso é uma questão de fé. Essa palavra de Deus, ela está liberada para todas as pessoas, ela está liberada para você que está me ouvindo. Então entenda, se você se coloca debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você se coloca na proteção do Altíssimo, podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Diga: eu não vou ser atingido. Quantos aqui estão debaixo do esconderijo do Altíssimo? Dizem um glória a Deus aí bem forte. Então declare bem forte comigo, diga assim: eu sou guardado pelo Senhor. As mulheres, os homens, todos juntos. Essa é a declaração que nós precisamos ter no coração. O medo, ele atrai a desgraça, mas a fé, ela afasta o problema, ela afasta a crise e faz com que nós sejamos vencedores, na verdade, mais do que vencedores. Então não tenha medo. Não tenha medo de ler Apocalipse. Ele traz a revelação do final da história, e o final da história nós já sabemos qual é. Nós somos mais que vencedores. Diga: eu sou mais que vencedor. E não tenha medo da besta. A igreja não está esperando o anticristo, a igreja está esperando quem? Nós estamos esperando o Cristo e não o anticristo. E ele vai vir para buscar a noiva, ele vai vir para buscar a sua igreja, e nós vamos subir com ele para as bodas do Cordeiro, para os casamentos com o Senhor, e vamos viver para sempre com ele. E quando a igreja sair daqui, aí o problema do anticristo é o problema dele com o diabo, e aí quem ficar por aí vai ficar sofrendo, mas a igreja não estará aqui, os vencedores não estarão aqui. Nós somos esses vencedores. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos ver o que significa esses cavalos, né? Esses espíritos que estão andando aí sobre a terra há mais de 12.000 anos. O texto fala de 4 deles. O primeiro é o cavalo branco. Então o Apocalipse 6, versículo 2, diz assim: e viu, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Existem pelo menos 3 interpretações a respeito desse cavalo branco, porque é sabido na Bíblia, no próprio livro de Apocalipse, que o cavalo branco é o cavalo que Jesus vai montar para voltar para a terra. Mas esse cavalo branco aqui, ele tem uma outra representatividade. Quem está sobre ele não é o Senhor Jesus, não é, muito pelo contrário. Então a primeira das interpretações diz que o cavaleiro desse cavalo é o próprio anticristo. É o anticristo que vem com poder, com coroa e para vencer enquanto está aqui na terra. Durante 2.000 anos, muitas pessoas já foram chamadas de anticristo. Nero foi o primeiro deles, alguns papas que viveram, Hitler, Napoleão, o francês e tantos outros aí foram considerados anticristos. Mas essa história, ela não se confirma, ela não tem uma base. Uma outra interpretação diz que é o Evangelho, porque saiu vencendo para vencer, e como está montado num cavalo branco, eles acreditam que o arco sem a flecha é porque a flecha é o Evangelho que foi atirado, e ele não volta vazio, ele é vencedor. A terceira interpretação diz que é um falso evangelho. Essa interpretação é a mais acessível, a mais aceitável, porque a própria Bíblia corrobora em outros textos, e a gente sabe que a Bíblia interpreta a Bíblia, e ela corrobora em outros textos com essa verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar Jesus mesmo falando a esse respeito. Então nós podemos entender que o primeiro dos 4 cavalos significa um evangelho falso, significa um engano. Repete comigo: o primeiro cavaleiro representa o engano.
Então ele sai para vencer. Não é uma vitória final, mas muitas pessoas na terra hoje estão vivendo debaixo de um engano, de uma pregação falsa, de uma declaração falsa, de algo que não dá consistência, de algo que não produz fé, de algo que produz medo, ansiedade, covardia. E essa é a função dele. Ele é um arqueiro sem o seu arco, sem a sua flecha, ou seja, ele só pode enganar, mas ele não tem poder para de fato mudar uma situação. Mas o cavaleiro branco, ele sai na frente. Por quê? Porque a ideia de Satanás é gerar engano no meio do povo. Aliás, o nome de Satanás, um dos seus nomes é enganador. Repete: enganador. Ele é o pai da mentira, porque tudo que ele fala é mentira. Ele engana, ele corrompe através do engano, ele amedronta, ele faz isso com todas as pessoas, mas a base do seu trabalho sempre é o engano. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, e o texto de Apocalipse 6, versículo 4 diz assim: e saiu outro cavalo, e esse vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dada uma grande espada. Nós sabemos que o vermelho é a cor do sangue, e lembra sempre assassinato, guerra e morte. Ele traz na mão uma espada, porque era a arma principal daquela época nos exércitos antigos. Então, se o primeiro cavalo, ele vem trazendo a mentira, se ele vem trazendo o engano, ele está abrindo as portas para que entre o segundo cavalo, porque aonde há engano, sempre vai gerar guerra. Repete: aonde há, sempre vai gerar guerra. Aonde há, sempre vai haver guerra. E muitas guerras são causadas por causa de mal entendido. Muitas guerras são causadas por causa de engano, por causa de mentira, por causa de fofoca. Quem está me entendendo diz amém. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. O cavalo preto está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, e diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Preto é a cor da fome, preto é a cor da miséria, da maldição, da obscuridade. E ele traz na mão uma balança que aponta para a desigualdade. A balança sempre aponta para a desigualdade, pesos desiguais, e a gente consegue entender isso perfeitamente, vendo o jornal, olhando e andando na rua, como existe uma desigualdade social, como tem gente muito rica e gente muito pobre, como tem gente com muito poder e gente que fica simplesmente à margem da sociedade. Essa balança também fala de inflação, fala da carestia. Olha só, o texto ele fala sobre uma medida de trigo sendo vendida por 1 denário. Quanto custa 1 quilo de trigo? Ninguém mais faz bolo aqui. Quanto custa 1 quilo de trigo? Não sei. R$4? É isso aí? 4? 3? Deixa eu mostrar para você uma coisa. Tá bom, não importa quanto custa. É menos de 5. Uma medida de trigo por 1 denário. Você sabe o que é 1 denário? 1 denário era um dia de trabalho de um trabalhador. Você acha que está em crise econômica? Imagina você trabalhar o dia inteiro e conseguir R$5. No final do dia, o que você compra? 1 quilo de trigo. Esse é o cavalo preto. Será que você vê esse cavalo preto andando em algum lugar por aí? Tem algum cavalo preto lá na favela onde você entrega a cesta básica, Max? Aliás, as favelas, como outros países, parecem situações diferentes da que nós vivemos até no Brasil. Você vê ali claramente a ação dos 4 cavaleiros: do engano, da guerra, da morte, do poder, do tráfico, a guerra com a polícia, entre eles mesmos, o cavalo preto da fome, da miséria,
e finalmente o cavalo amarelo, aquele que representa a morte. Está longe disso? É a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia se cumprindo. Mas eu quero dizer que sobre a sua vida nenhuma maldição vai chegar, diz amém. Que às vezes fica com medo, né? Está se cumprindo, vai chegar o dia que eu vou trabalhar o dia inteiro e vou só conseguir comprar 1 quilo de trigo. Isso é para quem trabalha o dia inteiro e só vive para trabalhar e só trabalha para comer. Isso é pobreza que Deus fala. Essa é a maldição que Jesus levou na cruz. Quando Gálatas diz que Ele se fez maldição no nosso lugar, Ele levou essa maldição da pobreza, essa enfermidade, o poder do cavalo negro, o poder do cavalo amarelo, o poder do cavalo branco e o poder do cavalo vermelho não atingem aqueles que creem nessa palavra e que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Quem crê nisso diz amém. Oh meu Deus! Apocalipse 6,8 fala do cavalo amarelo. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e esse era chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Já parou para pensar? Um cineasta, o cavaleiro Pocotó, e a morte seguindo ele, o inferno seguindo ele. Então matava um, o Zé Maria, né? Aquela foice, uau! E o inferno ia e pegava. Outro, e o inferno ia e pegava. Mais um, e o inferno ia e pegava. É o cavaleiro amarelo. Está aí solto, está aí povoando o inferno. É aqueles que estão debaixo desse rito, dessa maldição e dessa desgraça. O cavaleiro se chama Morte, e o inferno lhe segue de boca aberta. Ainda bem que eu não posso ver ninguém de boca aberta. Mas o inferno sempre segue a morte, com a sua boca bem aberta, procurando a quem tragar. E esse é o golpe final. Os cavaleiros, eles se seguem. Vem o engano provoca a guerra provoca a fome provoca a morte, as epidemias. E a gente sabe que essas epidemias, hoje, o coronavírus, ele tomou conta de toda a mídia, né? O vírus tomou conta de toda a mídia. Mas quantos outros vírus tem aí circulando e matando gente? AIDS, por exemplo, continua. Lá no hospital a gente atende dezenas de pessoas, né, por semana, centenas de pessoas por mês, todas elas fazendo exame, repetindo e morrendo aos poucos. Hoje está se vacinando novamente contra o sarampo, que era um vírus que estava aí abafado, esquecido, mas voltou. É o cavalo amarelo. O vírus atual chama a atenção da mídia, mas o ebola continua matando em outros lugares. Sempre há epidemia, rotavírus, né? Fizeram uma piadinha que eu vou contar como fato, não vou contar como piada, porque ela não gosta que eu conte piada, sabe, né? A pastora não gosta, irmão, que eu conte piada, nem que eu cante. Ela acha que eu não sei cantar e nem sei contar piada. Outro dia quase fechou o tempo lá, né? O cavalo vermelho passou lá em casa. Dá ruim, né? Max, escuta essa é boa, né? Vou botar lá no grupo. Diz que a chikungunya estava conversando com a dengue e falou para ela assim: nós perdemos para o material chinês de novo. Só se fala agora desse vírus que veio da China, e ninguém quer saber mais de dengue, de chikungunya, de outras coisas, que parece até engraçado, mas está por aí, porque o cavaleiro amarelo continua. E esses outros vírus continuam botando gente doente e continuam matando do mesmo jeito. É o cavaleiro amarelo cavalgando pelas cidades, pelos países, e assim eles são cíclicos, né? Às vezes está aqui, às vezes está ali, às vezes está lá, mas a sua ação nunca para de ser continuada, e assim será até Jesus voltar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós somos guardados debaixo do sangue de Jesus. Diz amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus fala a respeito desses cavaleiros. Mateus capítulo 24, versículos de 3 até o 8, diz assim: Mateus 24, 3 a 8. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Gente, o Monte das Oliveiras é bacana demais. Você vai comigo em Israel, quem sabe esse ano, né? Vamos sonhar. Assim, o Monte das Oliveiras desce, aí tem um vale chamado Vale de Cedron. Eu falei outro dia sobre Melquisedeque e Abraão, né? Nesse vale, que antigamente era Selá, agora é Vale de Cedron, tem vários nomes, e depois sobe o monte para o Monte Sião, o Monte Moriá, onde está Jerusalém. E ali daquele monte Jesus olhava
para Jerusalém, orava por aquela cidade. Um dia, no Monte das Oliveiras, já perto dele ser preso, ele estava sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular fizeram um pedido: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. São 3 perguntas em uma, e ele responde assim: vede que ninguém vos engane. Ele está falando sobre a consumação dos séculos. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que cavalo é esse? Qual é o cavalo do engano? Cavalo branco. E certamente, continua Jesus, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que vocês não se assustem. O que Jesus estava dizendo? Não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Que cavalo é esse? Vermelho. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. Qual é o cavalo da fome? Preto. E terremotos em vários lugares. Terremoto causa o quê? Morte. Qual é o cavalo da morte? Amarelo. E isso tudo, porém, é o princípio de dores. Querido, a igreja não tem o poder de impedir esses 4 cavalos com seus cavaleiros para que eles provoquem as crises. As crises precisam vir, são um sinal. Agora nós devemos saber que sempre vai ter alguém pregando o evangelho falso. Sempre vai ter alguém pregando o evangelho falso. Eu vou repetir: há um evangelho falso sendo pregado, um evangelho baseado em idolatria, um evangelho baseado na força da própria pessoa, no mérito, na meritocracia. Existe sempre o engano, e sempre haverá guerra, fome, sempre haverá morte enquanto o mundo existir. Mas o que eu quero dizer para você, e você vai declarar isso comigo, é o seguinte: a minha vida, repete, está nas mãos de Deus. Diga novamente: apesar dos cavaleiros, a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Como é que esses cavaleiros estão atuando sobre a terra? Acompanhe comigo. Eles são gradativos, e cada um, ele sempre trabalha a partir do outro. Um abre, o outro entra, o outro entra, o outro entra, e assim acontece. Olhe, por exemplo, nas nações. O cavalo branco, ele apresenta-se às nações da seguinte maneira: um líder de um país começa a acreditar algo que não é verdadeiro assim, acerca de outro país. Parece essa guerrinha fria entre o cara da Coreia do Norte, o baixinho, e o cabeça branca lá nos Estados Unidos. Aí um diz uma coisa de cá, outro diz outra coisa de lá, um diz uma coisa de cá, outro diz uma coisa de lá. A imprensa, a televisão, a internet fica ali no meio, as redes sociais, levantando hipóteses, levantando possibilidades, e aí o engano começa a ser materializado. Uma palavra dita, outra é maldita, um ouve de um jeito, outro entende do outro jeito, e o cavalo branco do engano, ele começou a colocar a sua mão, o cavaleiro começou a colocar a sua mão na relação entre 2 nações, por exemplo. Quem está me entendendo diz amém. Eles são nossos inimigos. Olha o que ele está falando. Parece aquela coisa de criança, né? Da mulher que ia brigar, né? Não sei se isso é do seu tempo, né? Você tem cara de velho, né? Aí o traíra chegava no meio e botava assim, botava a mão no meio e dizia o quê? Cospe aí. Cara, que o cara tirava a mão fora, né? Um cuspia no outro, e você já pode imaginar o que ia acontecer. O que o diabo faz? Ele provoca um, provoca outro, provoca um. O cavaleiro está fazendo isso, provoca aqui, provoca ali, provoca aqui. Daqui a pouco, briga. E quando briga, o cavalo branco já fez a parte dele, e entra o cavaleiro vermelho, gerando o quê? Guerra, pancadaria, gerando confusão. O cavalo vermelho quer ver sangue, o cavaleiro vermelho quer ver sangue, carnificina. E quando o cavaleiro vermelho, ele trabalha e gera guerra, toda a guerra, ela é seguida de fome. Quem acompanha o noticiário sabe, por exemplo, das pessoas que estão na Síria por causa daquela guerra civil entre aqueles grupos políticos de lá, daquele país, e sabe como acontece, como as pessoas, os sírios, eles estão fugindo para a Europa, e às vezes tentando atravessar o mar Mediterrâneo em barcos pequenos, e muita gente morre. Por quê? Porque tem fome. A guerra, ela causa destruição.
daqui a pouco não tem água potável, as fontes de água são atingidas, porque o inimigo, ele quer destruir, então destrói fonte de água, destrói plantação, o dinheiro não basta, não há recurso, o governo não tem como fazer subsistir, porque está no meio de uma guerra, e aí a miséria vai entrando e a fome vai entrando, e esse é o cavaleiro preto. O branco traz o engano e provoca a guerra. Entra o cavaleiro vermelho, que causa destruição, e segue-se a ele o cavaleiro preto, que traz a fome e a miséria. Às vezes é guerra de um país contra o outro, às vezes é guerra civil. Todo mundo aqui já viu uma foto daqueles africanozinhos que você consegue contar as costelas, porque está passando fome, e vai ver qual é a história que está por trás daquele país. Por que tem miséria? Porque os cavaleiros estão agindo forte e pesado naquela terra. Quem consegue me entender, diz amém. E quem segue o cavaleiro preto? Obviamente o cavaleiro amarelo. Aonde tem guerra, aonde tem fome, aonde tem miséria, sempre vai ter morte. E o inferno de boca aberta, procurando a quem possa tragar. Essa é a atitude, é assim que atuam os 4 cavaleiros, de forma sucessiva e às vezes até de forma simultânea. Tudo começa com uma mentira, tudo começa com engano, tudo começa com uma palavra errada um a respeito do outro, tudo começa a partir dessas questões, e aí vai se gerando guerra, vai se gerando fome, vai se gerando morte. Mas a gente fica pensando, isso acontece só nos países, isso acontece lá na política. Quer ver dentro do casamento? Eu sei que isso não acontece na casa de vocês, né? Não, claro que não. Só na casa do outro, na casa do vizinho. Olha só os 4 cavaleiros agindo dentro do casamento. O cavalo branco significa engano. O que significa o cavalo branco? Crença errada. Então o casal está vivendo bem, os cônjuges são felizes, estão em paz, mas de repente um espírito de engano começa a agir na mente de um deles. Não me ama mais, não me honra, não me respeita, está me traindo, e blá blá blá, e o casal começa a acreditar na mentira do diabo. Eu vi uma história de uma irmã crente, que ela foi trabalhar na cidade, e quando estava no meio do caminho, uma mulher abordou ela na rua, não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e pediu a mão, para fazer a leitura da mão, e ela ficou sem graça e deixou a pseudo-cigana ler a mão. E a cigana olhou para a mão dela, linha disso, linha daquilo outro, e diz assim: tem alguém que você ama muito que está traindo você. Olha o cavalo branco aí. Semeou o quê? O engano, a mentira. Quando a mulher chegou em casa, a primeira coisa que ela foi fazer, eu ia perguntar, irmã, o que você faria? Mas não vou perguntar não. Foi pegar o celular dele. Claro. Aí olhou lá no WhatsApp dele e viu uma mensagem apagada. Por que você apagou essa mensagem? Era coisa lá do trabalho. Não é não, você está me enganando, hein? Me enganando, mulher. Ou está pegando mensagem? Onde é que você teve tal dia? Deixa eu cheirar a sua roupa. Deixa eu ver a sua carteira. Deixa eu mexer não sei aonde. Tudo porque um engano. Era verdade? Não sei, vai acreditar na cartomante? Às vezes as pessoas se enganam, veem o que não tem, fica procurando chifre na cabeça de cavalo. E quando entra o engano, o que se segue ao engano? Qual é o segundo cavalo? Guerra. E começa o atrito no casamento. Você fez, não fez, você fez, não fez, eu fiz, não fez, acontece, briga, você não está me respeitando. Você não me ama mais. Cada um tem suas armas. O marido tem uma, as mulheres têm outras. Quando a situação fica quente demais, tem um lado, que geralmente é o lado de lá, aí emburra e fecha a boca. E não fala. E quando abre a boca é mortal. Guerra. Olha os cavaleiros agindo dentro do casamento, né? Isso não acontece, claro, no casamento de vocês, né? Ninguém se engana, ninguém fica desconfiado à toa, não tem isso. Claro que não acontece, não tem guerra, não tem briga. Mas você sabe que quando começa a guerra,
o futuro de uma guerra dentro de um matrimônio se chama divórcio. E aliás, as estatísticas apontam que dentro dessa quarentena, não para nós, mas para eles lá fora, o índice de casamentos diminuiu assustadoramente, o índice de divórcios aumentou assustadoramente. Porque quando começou a conviver muito diretamente em quarentena, marido e mulher, as guerras começaram. E o cavalo vermelho, olha quantos cavalos andaram juntos, né? Aqui, nesse tempo da pandemia, o cavalo vermelho ficou solto dentro da casa das pessoas, gerando o quê? Conflito, gerando briga, gerando guerra. Quando um casal se separa, isso é estatístico, né? Na matemática do casamento, quando acontece o divórcio, sempre vai existir uma divisão de bens. Se eles lutaram tanto para construir uma casa, para comprar uma casa, quando se separam, para chegar a um acordo e não ficar a casa com um ou com outro, vende. Geralmente vende abaixo do preço. E uma parte fica para o marido, outra parte fica para a esposa, e uma parte e a outra parte, sozinhas, não são suficientes para se comprar outra casa. Logo o dinheiro vai ser torrado, a dificuldade vem e a pobreza entra. Porque aonde a separação, aonde o divórcio, sempre vai seguir a miséria, a pobreza e a dificuldade. E aí filho, pai, mãe, é uma confusão, porque o cavalo negro entrou naquela brincadeira. E isso depois do divórcio, da pobreza, volta para a casa do pai, não tem aonde ficar, está com dificuldade, às vezes entra em crise a pessoa, não consegue trabalhar, perde o emprego, fica deprimida, doenças psicossomáticas, doenças emocionais, isso explode em doença física e acaba gerando a morte. Olha os 4 cavaleiros trabalhando dentro de um casamento. Eles estão soltos aí, irmãos, mas eu quero declarar que sobre a sua vida, diga sobre a minha vida, eles não têm poder. Eles agem na economia de um país, e quando o momento fica complicado, eles estão trabalhando forte nas finanças da pessoa. Por exemplo, o cavaleiro branco, ele entra enganando, a mentira do diabo, dizendo que você vai quebrar, você vai falir, você vai perder o seu emprego, e ele tenta convencer que a crise vai destruir você. Ele tenta convencer até o crente de que ele não vai conseguir vencer essa crise, não vai conseguir chegar do outro lado, e muito crente começa a acreditar nessa mentira do diabo e começa a passar pela mesma crise que o mundo está passando. Eu não estou dizendo que não há uma crise, mas estou dizendo que essa crise não vai atingir você. Tem algum crente aqui? Tem algum crente aqui que tem coragem de dizer a verdade para mim, dizer assim: eu continuo vencendo no meio da crise? Cadê? Cadê os empresários? Continuo vencendo no meio da crise? Continuo prosperando no meio da crise? Eu não quero que você diga isso profeticamente, não. Fala o real. Porque o Senhor guarda você. Mas se você perde a fé nisso, o engano entra. E se o engano entra, junto com o engano vai entrar a guerra, a luta, o problema. Aí o cavaleiro vermelho entra na vida. E todo o processo começa da mesma maneira, começa a partir de um engano. E esse engano sempre vai ser a distorção da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é distorcida, há engano. E a palavra de Deus diz que Ele nos guarda e Ele nos faz prosperar no meio da crise. A palavra de Deus nos diz que Ele nos cura, que Ele é saúde para o meio do povo. E se a gente começa a não acreditar nessa palavra, a gente pira, o cavaleiro do engano entra e a gente fica à mercê deles. E quando você perde a fé, aí você começa a dar crédito para o jornal, para a televisão, e começa a ficar apavorado, começa a ficar com medo, e aí abre uma porta para o cavaleiro vermelho agir na sua vida. Aí começa a faltar dinheiro e começa a ter briga. Parece até uma empresa aí que eu conheço, e o couro come a confusão, porque quando falta, o cavaleiro vermelho entra forte. Aliás, quem assiste um pouquinho só de jornal, muito pouquinho, eu só leio manchete, né? Telejornal eu não assisto há muito tempo. Com toda a crise, nós sabemos que quando teve a reunião
do presidente da República com os governadores de estado, com os prefeitos e com os ministros, e ele resolveu entregar o dinheiro, fazer o empréstimo para as cidades e para os estados, e postergar a dívida, o pagamento da dívida. Na semana seguinte, toda a guerra que tinha na mídia entre o governador, o prefeito e o presidente acabou. E aí começou o processo, reabre aqui, reabre ali, atividade econômica volta, relaxamento na quarentena, mas e o vírus? E a taxa de ocupação que estava lá em cima começou a diminuir. Tem muito engano, e a gente precisa acreditar na palavra. Crente acredita na palavra. Eu não estou dizendo que não há problemas econômicos, eu não estou dizendo que não há crise, não há vírus, existe. Mas nós precisamos acreditar que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Quem está comigo diz amém. E começa a crise da guerra, dentro de casa, faltou dinheiro, no trabalho, perdeu o emprego, o patrão com medo. E quando você perde o autocontrole, eu estou falando de crente agora, começa a brigar com as pessoas, daqui a pouco está colocando a culpa na igreja, também? Fica dando dinheiro para o pastor, fica dando dinheiro para a igreja, é Deus, parece a mulher de Jó, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, desiste disso. A fome espiritual, o desconhecimento, a guerra, a briga contra Deus traz fome espiritual. E isso a gente sabe que vai levar o cavaleiro amarelo. E nesse estágio, a pessoa já perdeu a fé completamente, começa a viver amargurada, começa a acusar a Deus, começa a acusar a igreja, adoece espiritualmente, adoece emocionalmente, adoece fisicamente e entra em estado de morte. E às vezes morre mesmo. Morreu o irmão fulano, ele era tão... E a gente não sabe qual foi o engano, o que aconteceu na história daquela pessoa para que aquilo acontecesse. O que nós sabemos é que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas ele sempre começa do mesmo jeito, da mesma maneira sutil, para destruir alguém. Ele sempre começa enganando. Tudo começa com o cavalo branco enganando. Tudo começa nesse engano. Por isso, nesse tempo, hoje, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos protege. O engano veio lá em Eva, no jardim, por causa da serpente, e acreditou, e o engano destruiu eles. Crente precisa acreditar em quê? Acreditar na palavra. Temos que declarar aquilo que nós cremos. Se eu creio no coração, eu me aproprio dessa palavra, eu declaro essa palavra. Por isso eu fico declarando palavra de fé sobre vocês. Eu creio que Deus me guarda, eu creio que Deus me protege. Isso precisa não estar apenas na nossa boca, precisa estar no nosso coração. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, é a palavra dele que diz. Só que a gente prefere acreditar na palavra do economista, a gente prefere acreditar na palavra do médico, a gente prefere acreditar na palavra do advogado, e a gente não consegue acreditar na palavra de Deus. E hoje o que está em voga é a ciência, tudo é científico. A ciência no meio dessa coronavírus já mudou de ideia umas 10 vezes. Pode, não pode, vai, não vai, faz, não faz, pega, não pega. É igual comida. Antigamente dizia assim, tem que comer ovo todo dia, faz bem. Aí daqui a pouco começou, se comer ovo demais, o colesterol sobe, só uma vez por semana. Aí daqui a pouco descobriu que não, o colesterol até pode subir, mas o benefício é maior, então come ovo todo dia de novo. As pessoas não sabem o que estão falando muitas das vezes, então a gente escuta, a gente acredita na ciência, claro, ninguém aqui é anticientífico, mas tem muito estudo que é só estudo, é só teoria.
Agora a palavra de Deus, ela permanece. Os cavaleiros estão aí, e a igreja sabe disso. Eles estão aí espalhando engano, espalhando pobreza, espalhando guerra, espalhando morte, mas nós estamos aqui porque cremos no poder da palavra de Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não sou atingido, não é porque um diz ou outro diz, é porque eu creio no poder que há no sangue de Jesus. Ele me guarda, Ele me livra e Ele me prospera nessa terra. O Salmo 1, versículos de 1 a 3, Salmo 1, de 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não fica ouvindo demais o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para falar, qual é o primeiro assunto que vem? Conheço alguém que morreu, conheço alguém que está doente, pegou não sei o quê, aí o outro quer saber mais. Não, eu também sei porque eu conheço, aconteceu com meu tio, com meu primo, com meu irmão. Aí o outro diz assim: isso é questão de tempo, vai pegar em todo mundo. Eu falei: em mim não, todo mundo para lá. Mas é o que se fala, é o conselho dos ímpios, é a roda dos pecadores, só fala em desgraça. Como é que está o seu negócio? Está indo bem? Ó, cuidado, hein? Cuidado, vai vir a crise econômica aí, não tem dinheiro, você vai quebrar, hein? E a pessoa acredita, está no caminho, está no conselho de ímpio. Ímpio é aquele que não crê, aquele que é incrédulo. O versículo 2 diz assim: antes, ou ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então de dia e de noite, você, quando vem uma palavra dessa sobre a sua vida, você pensa assim: ah, o Senhor já havia me dito, lá vem conselho de ímpio, lá vem papo de pecador, lá vem conversa de escarnecedor, lá vem essa conversa fiada. Parece até os grupos, né? Os grupos de WhatsApp, grupo de família. Grupo de família, por exemplo, é guerra pura. Guerra pura. Lá em casa tem um grupo de família, mas não é guerra pura, até porque são 6 pessoas só. Não dá para ter guerra. Não tem guerra nenhuma. Mas quando tem grupo de família aí, tem uma guerrinha lá de vez em quando. Não responde não, deixa para lá. Não vamos expor ninguém, né? Deixa para lá. É guerra, confusão, discussão. É política, é futebol, é qualquer coisa, não importa. Importa é a guerra, é o conselho, mas você já sabe, a palavra de Deus, você medita. Olha, isso que eu estou lendo aqui é conselho dos ímpios. Não vou me assentar, não vou me deter e não vou permanecer. Razão de eu estar naquele grupo, porque eu vou te contar. Falar de fé não pode, não é verdade? Não pode. Mas de desgraça, de política, de fofoca, e ele tenta falar: gente, eu não quero que fale sobre isso, não sei o quê. Aí demora 3 minutos, aí aparece alguém lá e bota uma bobagem qualquer. Conselho dos ímpios. Aí eu tenho que ficar lendo lá, porque de vez em quando ele coloca uma coisa séria que a gente tem que saber, né? Enfim, é uma ordem, uma norma, uma coisa do hospital, a gente tem que saber, eu tenho que ver o que eu posso ler, o que me interessa, o que eu não quero ler, e essa coisa toda. É terrível, 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 terrível. Mas eu preciso meditar, ao invés de eu ficar prestando atenção nessas coisas. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Eles não sabem, né, cara? Bota o fonezinho no ouvido aqui. Eu já ouvi 3 mensagens diferentes, de 3 pregadores diferentes hoje. Porque a fé vem pelo? Ouviu o quê? O conselho dos ímpios? Não, a pregação da palavra de Deus. Eu pego a minha mensagem depois, eu tenho os áudios gravados ali no celular, e vou fazer caminhada na praia. O pessoal bota música, né? Eu boto palavra para ouvir. Às vezes bota a minha mesmo. Aí eu começo a lacrimejar. Que pregador ungido, fui eu. Irmão, os pastores sabem disso, aqueles que pregam sabem disso. Quando você vem e sobe na plataforma, sobe no púlpito, a gente está brincando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala coisas através de mim que amanhã eu vou ser provado. E às vezes eu esqueço o que eu preguei.
porque quem falou foi ele, eu fui só o canal. E aí eu estou falando sério com você. Outro dia eu fui reler o meu livro, e eu falei, meu Deus, eu escrevi isso, e estou vacilando. Mas eu logo pensei assim, eu tenho ousadia, eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Ele me protege, Ele me guarda, Ele me livra, Ele me liberta. Nós estamos guardados. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei de Deus você medita, na palavra de Deus você medita de dia e de noite. E vou dizer por quê. Pronto. Por isso falei. Essa pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, a Bíblia diz que ele é como a árvore plantada junto às correntes de água. Eu sou como uma árvore plantada junto a correntes de água. Eu dou fruto na estação própria, e tudo quanto eu faço prospera. É nisso que eu medito, é nisso que eu penso. Tem problema? Tenho. Tem vírus lá? Tem crise que pode chegar? Pode, mas eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ela dá fruto na estação certa, de tudo quanto ela faz é bem sucedido, prospera, a sua folhagem não murcha, os seus frutos não caem, você é bem sucedido. O cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo, o cavaleiro branco, toda a cavalaria do inferno não podem contra a sua vida, porque você está plantado junto ao rio de Deus, as águas que vêm do trono, as águas que te fortalecem, as águas que sustentam você. É o poder de Deus que faz você crescer e prosperar no meio da crise. Ei, diz eu creio, e é isso que tem que fazer. Ao invés de ficar ouvindo o conselho do ímpio, eu acredito, eu creio, eu medito na palavra de Deus que diz que eu sou próspero, eu sou abençoado. O Senhor abençoa o meu negócio, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu emprego. Pastor, pediu emprego, fecharam a porta. Se fecharam a porta é porque Deus vai abrir uma porta melhor e uma porta maior para você. Eu já contei história, já contei testemunho que aconteceu dentro desses 3 meses. Portas se fecham, portas maiores se abrem, porque aquele que crê recebe da parte de Deus a bênção, a glória e o poder. É como um rio, o rio não para, o rio não seca, o rio não seca, ele vai sempre jorrando água nova, água viva. Nós somos a árvore plantada junto aos ribeiros, as nossas raízes dão para as águas, para o rio de Deus, e nós somos fortes, verdes, nós damos frutos e folhas para a glória do Senhor Jesus. Agora tem que crer. 3 João, versículo 2. João já velhinho, perto de morrer, já devia ter mais de 100 anos quando ele escreve isso. Ele escreve para Gaio e diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o conselho do apóstolo. A sua alma é próspera, você vai para o céu, você é crente. Nós cremos nisso, amém? Mas ele diz assim: acima de tudo, eu faço votos. O que é fazer voto? Eu acredito, eu creio, eu confio que assim como a sua alma é próspera, como você aceitou Jesus e vai para o céu, eu também creio que você vai ter prosperidade e saúde. Cristo você já aceitou. Agora você precisa tomar posse da bênção de Deus sobre a sua vida. E a bênção de Deus fala de prosperidade e fala de saúde. Porque eu sou como a árvore plantada junto a ribeiros de água. As outras árvores estão secas e estão murchas. Está no deserto. Quando você for em Israel comigo, você vai ter noção do que é um deserto. As árvores estão secas, mas a sua árvore, você, está plantado junto a ribeiros de água. Quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos cidadãos de 2 reinos. E nós sabemos que quando uma nação envia um embaixador, e Paulo diz em Coríntios, nós somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte do Senhor, que vocês se reconciliem com Deus. Está lá, a Bíblia. Nós somos embaixadores de um reino. No reino de Deus não tem saúde, não tem doença.
No reino de Deus não tem pobreza. No reino de Deus não existe medo. No reino de Deus tudo é paz e prosperidade. É shalom. É para isso que Jesus pagou um preço. Quando uma nação rica envia um embaixador para uma nação pobre, aquele embaixador, ele não vive segundo a pobreza da nação onde ele está, mas ele vive segundo a prosperidade da nação que o enviou. O embaixador dos Estados Unidos, lá em um país pobre qualquer, ele vai andar com um carro novo, os filhos dele vão estudar nas melhores escolas, ele tem direito aos melhores médicos, ele não ganha na moeda local, ele ganha na moeda americana. Irmão, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. A nossa cidadania é a cidadania do céu. Você tem dupla cidadania. O seu passaporte espiritual, ele está escrito brasileiro, para você que é brasileiro, mas ele está escrito cidadão do reino. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é cidadão do reino do céu. Então você vive nessa terra de acordo com o reino do céu. Tudo o que você faz prospera. Você, quando sai de casa de manhã, tem que orar: Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha saída e a minha chegada, abençoe no trabalho, que é onde eu colocar as minhas mãos prospere, que é onde eu pisar seja terra santa, que a tua glória se manifeste, que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Vai lembrando Deus disso. Deus gosta que você diga isso para Ele. Deus gosta que você enalteça Jesus, aquele que pagou para que você tivesse todos esses direitos. Eles são seus. Então assim como a sua alma é próspera, que você tenha também saúde e prosperidade na sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. E a malignidade dos cavaleiros não vão te atingir, não vão te atingir. Eu estou lhe falando a palavra de vida, para que você não seja enganado, para que não entre guerras na sua casa, na sua vida, para que não entre fome, miséria e pobreza, para que não entre morte na sua casa. Apenas vida e vida de Deus sobre você. Agora, quem crê comigo, fica em pé em nome de Jesus e vamos receber essa bênção de Deus. Vamos crer nessa palavra, vamos crer profundamente naquilo que o Senhor conquistou por nós, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Porque eu sou, diga eu sou, como a árvore plantada junto ao ribeiro. Vire de longe assim para a pessoa que você está, diga assim: você sempre dá fruto. Diga isso para 3 pessoas, de longe: você sempre dá fruto. Suas folhas são verdes. Tudo, repete, tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. É a boa mão de Deus. É a boa mão do Senhor. Sabe, a gente ouve a palavra de engano. A gente ouve a palavra de engano e deixa a crise chegar na nossa casa. Não vai chegar enfermidade na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora precisa crer nisso. Crer e declarar: eu creio e eu falo. Não vai haver pobreza na sua casa, nem miséria. Deus o fará prosperar nessa terra. Diz amém. Nós precisamos crer nessa palavra. Quantos são crentes aqui? Não dê ouvido à voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Não dê ouvido à voz do adversário. Não dê ouvido ao engano. Ouça a voz de Deus. A palavra de Deus é que você é uma árvore plantada junto aos ribeiros. Você vai prosperar. A cavalaria do inferno não pode ir contra você. Você é guardado e é protegido debaixo do favor, da graça e da bondade do nosso Deus. Diz assim: eu sou. Eu estou repetindo, eu estou insistindo, porque isso precisa entrar no seu coração, isso precisa entrar na sua casa, isso precisa entrar na sua vida. Essa é a bênção de Deus para aqueles que creem. Nós somos árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Sabe, Deus pode usar muitos métodos para abençoar você, mas seja qual for o método, a bênção sempre vem dele. Ele é a fonte de toda a bênção. Ele é o Pai das luzes. Nele não há mentira, nele não há maldade. E o amor de Deus é para com você, para com a sua família e para com os seus. Quantos creem, digam amém? Eu queria que você orasse agora. Ore por você mesmo, né? Antes de eu orar, ore por você mesmo. Eles vão ministrar aqui em nome do Senhor Jesus, e você vai orar por você. Levanta a mão direita comigo assim. Pai, a mão direita, tá? Ore comigo assim: Senhor, me dê mãos santas agora,
porque agora eu quero tocar na minha mente. Coloca a minha mão sobre a sua cabeça assim. Eu não quero mais ouvir os conselhos dos ímpios. Eu não quero mais saber do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão e do estresse que as notícias causam. Agora coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: eu creio na palavra de Deus, que é a verdade, Deus que não pode mentir. Eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas. A prosperidade nas suas mãos. Comece a orar ao Senhor nesse sentido. Comece a declarar isso. Saúde sobre a sua vida, saúde sobre a sua família, prosperidade sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus.